No outro dia, eu estava navegando no TikTok e me deparei com esse cara que olha para globos como mapa mundial. Globos, a partir da maneira como o globo parece, ele é capaz de datar quando foi feito ao ver quais países existem e como são chamados. Este é um ótimo exemplo de quanto podemos aprender olhando para um mapa e podemos aprender ainda mais de um mapa se ele exibir dados, que é o caso dos mapas que vamos analisar neste vídeo. 12 mapas dos Estados Unidos que fornecem informações sobre cada estado ou condado, ensinando fatos interessantes e permitindo compará-los entre si. Para cada mapa que você me mostrar, vou tentar tirar uma conclusão, raciocínio ou característica que possamos atribuir ao estado com base nele. Começando com os que estão na miniatura. Primeiro, expectativa média de vida. Nos Estados Unidos da América, a expectativa de vida varia entre 74 e 81 anos aproximadamente. Isso é uma diferença bastante grande. Isso significa que se você mora na Califórnia, em média, provavelmente viverá 7 anos a mais do que alguém que mora no Mississippi. Neste mapa, podemos ver tudo. Quanto mais escuro o verde, maior a expectativa de vida, e quanto mais escuro o amarelo, laranja ou vermelho, menor. A maioria dos estados tem uma expectativa de vida razoavelmente alta, com 10 acima dos 80 anos, o Havaí é o mais alto, sendo o 81 anos. O mais baixo parece ser o Mississippi com 74,91. 9 estados estão abaixo de 77 anos em laranja ou vermelho e 5 abaixo de 78 em amarelo. Isso significa que um estado como a Califórnia ou o Havaí tem uma expectativa de vida equivalente aos países de Portugal ou Reino Unido, enquanto Alabama ou Louisiana têm a mesma expectativa de vida que El Salvador ou Líbia. Não há muitas tendências regionais em relação aos mais altos, porém, os estados mais baixos se concentram nas regiões leste ou sudeste. Então, por que alguns estados têm uma expectativa de vida maior do que outros? Quais são os fatores que fazem a idade média subir ou descer? Eu tentei pesquisar isso e a resposta é praticamente tudo. Quase todos os fatores que você pode pensar de alguma forma influenciarão a expectativa de vida de um estado. Claramente, há influências importantes como o status socioeconômico. Ter mais dinheiro pode significar menos problemas e uma vida mais saudável, com melhor acesso à assistência médica. Nos Estados Unidos da América, isso está relacionado não só ao status econômico, mas também à educação e ao estilo de vida que as pessoas costumam adotar. Talvez os havaianos vivam mais por aproveitarem mais o sol e a praia, a seguir a maior minoria por estado. Para sermos precisos, vamos fazer isso por condado. Os caucasianos são o maior grupo étnico em todos os estados dos Estados Unidos da América e, em apenas 17 estados, eles não ultrapassam 50% da população. Contudo, em alguns condados, os brancos não hispânicos são considerados tecnicamente uma minoria por não representarem mais de 50% da população, mesmo que sejam 49%. Segundo o último censo, a população dos Estados Unidos da América é composta por 60% de caucasianos, 18,5% de hispânicos, 12% de afro-americanos, 5% de asiáticos e menos de 1% de nativos americanos. Você também poderia dividir os caucasianos em diferentes origens: alemães, irlandeses, ingleses, italianos, etc. Porém, as maiores minorias são representadas pelos afro-americanos, hispânicos, nativos e asiáticos americanos. Neste mapa, obtemos informações interessantes. Primeiro, os asiáticos americanos são maioria em pouquíssimos lugares. Algumas que se destacam são Seattle, San José, Boston e Honolulu. Os afro-americanos são a maioria na maior parte do sul e da costa leste. Embora sejam uma minoria, os nativos americanos são o maior grupo minoritário em quase todo o Oklahoma e em alguns condados no extremo norte, especialmente em regiões de baixa população. O próximo mapa mostra os lemas dos estados americanos. Ele está categorizado na língua do lema, embora aqui todos estejam traduzidos para o inglês para nosso entendimento. A Califórnia é o único estado com um lema em grego, embora seja meio que uma palavra adotada em todas as línguas. A maioria dos lemas dos estados está em inglês e o segundo maior grupo é em latim. O estado de Washington é o único com um lema na língua nativa Chinook Yagon. O do Havaí está em havaiano e apenas 3 estados usam 3 idiomas diferentes: francês em Minnesota, italiano em Maryland e espanhol em Montana. Quando se trata dos próprios lemas, alguns são interessantes, alguns são mais simples e meio chatos. O lema de Utah ser só indústria é estranho. A estrela do norte de Minnesota é legal. O norte para o futuro do Alasca também, e apesar de ser muito longo, o Havaí também tem um ótimo. O lema do Tennessee é agricultura e comércio. Apesar de não ser agricultura, uma das principais atividades comerciais rurais nos Estados Unidos da América é a pecuária. O próximo mapa nos mostra a quantidade de gado por 1000 pessoas em cada condado. A legenda está acima. E o que chama instantaneamente nossa atenção é o fato de que nos condados exibidos em vermelho há mais vacas do que pessoas.
Muitos desses condados têm baixa população, então não é necessário muitas vacas para superá-los. Ainda assim, vários condados altamente povoados também possuem mais gado do que pessoas. No país, há 94 milhões de cabeças de gado versus 323 milhões de pessoas, então cada vaca precisaria derrubar 3,5 humanos para que pudessem assumir o poder. A pecuária é uma indústria que consome uma quantidade absurda de água. O mundo gasta mais de 12 mil litros de água por quilo de carne bovina produzida. Isso é muito. Sempre nos dizem para economizar água e devemos, mas lembre-se de que os maiores gastadores são as grandes empresas industriais, não as pessoas comuns. Embora consumamos os produtos que eles produzem, então tudo está conectado. Mas este próximo mapa nos mostra precisamente o uso estimado de água doméstica, essencialmente quantos litros de água cada pessoa usa por dia em média. Isso inclui regar gramados, etc. Quanto mais escura a cor, maior o uso de água per capita. O Nordeste claramente usa menos água, talvez devido a um clima menos quente que não exige tanto. Mas, novamente, o valor mais alto aqui é de 225 galões por dia. A maioria desses mapas precisa considerar a população de cada estado ou condado, pois alguns têm muito mais habitantes que outros, o que deve influenciar a análise das informações apresentadas. O próximo mapa é sobre a própria população e nos apresenta a mudança percentual na população por condado. Então, de 2010 a 2020, quanto cada condado ganhou em população. Os condados em marrom são os que perderam população, embora este mapa não especifique quanto. As cores amarelo e branco representam os condados com 5% na última década. Quanto mais escuro o verde ou azul, maior o aumento populacional, 20% ou mais para o tom mais escuro. Devemos lembrar que se um condado tem 100 pessoas e cresce para 130, ele cresceu 30% ganhando apenas 30 pessoas. Porém, se um condado tem 100 mil pessoas e cresce para 120 mil, ele cresceu somente 20%. A porcentagem pode ser menor, mas o valor em si é maior. Esses mapas são um pouco enganosos, o que pode explicar o fato de não vermos um crescimento percentual tão alto nas costas, as áreas mais populosas do país, enquanto vemos aumentos de 20% ou mais em muitos condados do centro-oeste e do norte. Contudo, há exceções no Texas e na costa leste, sobretudo na Flórida, onde regiões populosas também apresentam altos aumentos percentuais. Até agora, observamos um mapa dos Estados Unidos da América dividido entre estados ou condados. Mas e se o país fosse dividido de outra forma? Muitas das linhas que dividem essas regiões são artificiais. Elas resultaram de tratados, acordos ou decisões de um grupo de homens com mapa, régua e caneta. E se as fronteiras internas dos Estados Unidos da América não fossem baseadas em linhas fictícias, mas sim nas barreiras naturais da Terra? Isso incluiria principalmente, se não exclusivamente, rios, lagos, montanhas e vales. Neste mapa hipotético do Atlas Pro, os Estados Unidos da América continentais seriam divididos em 28 estados em vez de 50. Sinceramente, eles parecem muito bons. A parte abandonada de Michigan, na península de Wisconsin, se foi por esse motivo. Eu acho que essa é uma hipótese válida. Ao sobrepor este mapa de divisão com o mapa dos rios ou regiões montanhosas dos Estados Unidos da América, podemos entender o porquê dessas divisões estarem onde estão. Embora isso nunca vá acontecer, parece uma divisão mais lógica. Alguém sabe por que as fronteiras estaduais são como são? Se você não sabe, eu posso fazer um vídeo sobre isso porque também não sei. O próximo mapa é sobre mega-regiões, mas o que é uma mega-região? Nos Estados Unidos da América, mega-regiões são redes agrupadas de cidades similarmente às megalópolis ou o cinturão Taieio no Japão, que conectam várias cidades. É literalmente isso, centros urbanos que são tão grandes que acabam se conectando uns com os outros. De acordo com este mapa, existem 11 nos Estados Unidos da América com uma população total estimada em mais de 237 milhões de pessoas. Cerca de 2/3 de todo o país vivem nessas 11 áreas. De fato, algumas mega-regiões são tão extensas que estão começando a se interligar, como o norte e o sul da Califórnia, Piedmont Atlantic, o nordeste e os Grandes Lagos, além do Triângulo do Texas e a costa do Golfo. Isso ocorre devido à concentração populacional nas cidades em vez do campo onde vivem pessoas. As pessoas às vezes seguem religiões, a transição foi forçada. O mapa a seguir exibe a porcentagem de pessoas que seguem o judaísmo em cada estado americano. Fiquei surpreso com a baixa proporção. O valor mais alto, pouco mais de 7%, é encontrado apenas em Nova York. Os estados da costa leste ao redor dele têm entre 3% e 7% da população judaica. Flórida e Califórnia variam de 3% a 5%. Apenas alguns outros estados têm 2% a 3%, sendo a 0% ou no máximo 1%. Por outro lado, analisemos o cristianismo por condado.
Este mapa não mostra os valores ou a porcentagem de pessoas cristãs. Em vez disso, ele apresenta uma divisão entre protestantismo, catolicismo e mormonismo, permitindo ver quais áreas dos Estados Unidos da América têm prevalência de um desses 3 tipos de cristianismo. Utah e parte de Idaho são predominantemente mormons, o restante é majoritariamente protestante. Existem áreas mais católicas, principalmente na costa leste superior, Califórnia, sul da Louisiana e sul do Texas. Nevada e Arizona parecem ser os estados onde os 3 tipos de cristianismo mais se misturam. Portugal também é um país católico. E neste outro mapa, podemos ver a porcentagem de americanos de origem portuguesa por estado. Isso pode explicar o alto número de católicos na costa leste superior. Rhode Island tem a maior porcentagem de população de origem portuguesa, com 9%, seguido de Massachusetts, com cerca de 5%, e então esses estados ao redor também, na costa oeste, Califórnia, Nevada e Oregon, cada um tem até 1% da população. E o Havaí me surpreendeu, tendo pelo menos 3% de seus residentes de origem portuguesa. E por fim, um mapa interessante que exibe o edifício mais antigo de cada estado, diferenciando 2 categorias, os construídos por nativos e os demais. Utah, Colorado, Arizona e Novo México têm os prédios mais antigos remanescentes, 750, construídos pelos ancestrais nativos Pueblo. Os únicos outros 2 estados que têm prédios pré-coloniais como os mais antigos são a Geórgia, com a Okmulgee Earth Lodge de 1015, e o Havaí, com o Malayo Eyal de 1200. É interessante como este mapa mostra as áreas colonizadas primeiro e por último. A costa leste, a mais antiga, remonta ao século XVII. Apenas Porto Rico e Kansas possuem edifícios remanescentes do Império Colonial Espanhol do século XVI. Depois vem a costa oeste, e a área mais a oeste da costa leste, junto com o Texas, colonizada em seguida com edifícios do século XVIII. Por fim, a região central dos Estados Unidos da América e o Alasca, colonizados posteriormente, possuem construções mais antigas, datando do século XIX. Esses foram alguns mapas interessantes sobre os Estados Unidos da América que nos ensinam informações importantes sobre o país e cada um de seus estados ou condados. E como eu disse no início, nos permitindo compará-los uns com os outros em alguns dos assuntos. O que você achou do vídeo e desses dados? Nos comentários, compartilhe suas opiniões, pensamentos, informações adicionais e até correções se encontrar algo errado. Obrigado por assistir. Se quiser, inscreva-se. Até a próxima, com mais conhecimento geral.